E aí, galerinha, tudo bom? Bom dia, como é que vocês estão? Como é que foi o feriado? Dormiram bem? Hoje eu queria falar para vocês sobre um tipo de texto chamado biografia. Já ouviram falar? O que será que vem na sua cabeça quando você ouve essa palavrinha? Biografia. Vou explicar o que significa, tá, gente? Biografia é a junção de duas palavras gregas. Vocês sabiam que os gregos inventaram muitas palavras? Então, a primeira palavrinha é bio, que significa vida, certo? Entenderam? Bio, vida. E a segunda palavra é grafia, que significa descrição. Vocês sabem o que é uma descrição? Vou dar um exemplo. Eu entro nesse quarto aqui e quero descrever esse quarto para alguém pelo telefone para dizer como é que é, mais ou menos. Ah, esse quarto tem uma parede branca, tem uma estante que tem alguns livros, tem um violão pendurado na parede, tem uma mesa com um computador. Então isso é uma descrição. Então se bio significa vida e grafia significa descrição, biografia vai significar o quê? Descrição da vida. E é a descrição da vida de alguém. Então, biografia é falar sobre a vida de alguém. Então, gente, os textos biográficos ou filmes biográficos, existem muitos filmes biográficos também, são textos ou filmes que vão falar sobre a vida de alguém. E como vai falar sobre a vida de alguém, geralmente segue-se a sequência temporal da vida dessa pessoa. A sequência temporal é o tempo de vida. Quando nasceu, como é que foi a infância, adolescência, a vida adulta. Por exemplo, eu tenho aqui o exemplo de uma biografia. Essa daqui é a biografia do Paulo Freire, né? Vocês já devem ter ouvido falar nele. Foi um grande educador que já morreu no ano de 1997. Então, na biografia, você tem o quê? Por exemplo, vou dar aqui um exemplo, a biografia do Paulo Freire. Você tem, em primeiro lugar, o quê? O nome da pessoa. Então, logo aqui na capa do livro, você tem o quê? O nome dele, que é o quê? Paulo Freire. Em seguida, se você vai estar falando sobre a pessoa, você tem que falar um pouco sobre a data do nascimento dela. Por exemplo, Paulo Freire nasceu no dia 19 de setembro de 1921. Além do nome, além da data, você também costuma, numa biografia, dizer onde a pessoa nasceu, o local do nascimento. No caso do Paulo Freire, ele nasceu em Recife, Pernambuco, certo? Aqui no Nordeste. A biografia segue, então, essas ordenzinhas. Nome da pessoa, como mostrei, data, local do nascimento. E aí vai falar um pouquinho sobre a vida da pessoa. Então vai falar um pouquinho sobre a infância daquela pessoa, do que ela brincava, se ela vivia numa vida com dificuldades ou se a vida era um pouco mais tranquila, né? Depois vai falar sobre a adolescência, claro, né? Tem que falar um pouquinho sobre a adolescência da pessoa, a juventude da pessoa, quais foram as escolas que ela estudou, quais foram as escolhas que a pessoa fez. E, por fim, vai falar da vida adulta da pessoa, né? E é claro, tem algumas biografias que acontecem enquanto a pessoa está viva. Essa biografia, por exemplo, aqui do Paulo Freire, que eu mostrei para vocês, quando ela foi escrita no ano de 1996 e ele ainda estava vivo. Então acontece, às vezes há uma biografia de pessoas vivas. Mas a maior parte das biografias são escritas depois que as pessoas morrem. Então, se é escrito depois que a pessoa morre, entra no final desse tipo de biografia o quê? A data da morte da pessoa e o local onde ela morreu. Tá certo, gente? Então era sobre isso que eu queria conversar com vocês. Um abraço para vocês. Estou morrendo de saudade. Espero que a gente volte o mais rápido possível, tá bom? Um beijão para vocês. Tchau, tchau.